Olá, queridos alunos! Estamos de volta para mais uma aula e hoje o assunto será modernismo. Nós veremos a primeira geração do modernismo brasileiro. Vem comigo! Muito bem, pessoal, o modernismo brasileiro ele tem a sua origem em 1922, com a primeira Semana de Arte Moderna, como nós veremos nessa aula, e tem a duração que vai até 1930, apenas 8 anos. Vejamos então quais são os pontos importantes para que nós possamos dar início a essa aula. No contexto europeu, nós temos também o modernismo português. Lá, durante a nossa primeira fase modernista, que se inicia em 1922, já tinha ocorrido a primeira geração modernista e estava a segunda a todo vapor, em seu início. E diferentemente do modernismo brasileiro, que tem 3 gerações, o modernismo português ele se funda com 2 gerações. E os artistas principais da literatura que irão promover esse movimento modernista em Portugal são Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa e Almada Negreiros. Claro, existem outros artistas muito importantes. No entanto, o que mais se destaca vai ser Fernando Pessoa. Nós já vimos uma produção poética dele lá nas vanguardas europeias, mais especificamente no futurismo, com a Ode Triunfal. Ali nós temos um dos heterônimos do Fernando Pessoa que vai bradar a máquina, a velocidade. E o Fernando Pessoa, ele é justamente um dos mais famosos porque ele inova na literatura, ou pelo menos se desponta ao criar mais de 70 heterônimos. Há ainda algumas pesquisas que vão dizer que tinha mais de 100. Mas o que são esses heterônimos? Estes heterônimos são autores fictícios, são autores inventados e eles vão possuir personalidade, aspectos pessoais como local de nascimento, profissão, interesses particulares, pessoais. E o Fernando Pessoa, ele então cria diversos desses heterônimos, sendo 3 mais importantes, que são Alberto Caeiro, que é um heterônimo do campo, ele é um poeta mais simples, campesino, que vai abordar temáticas, digamos que mais árcades, voltados mesmo para a natureza campestre. Nós temos o Ricardo Reis, que é médico, contra a República e se refugia no Brasil. E nós temos também o Álvaro de Campos, que é de fato um dos heterônimos mais marcantes do Fernando Pessoa. Ele é engenheiro naval e tem várias posturas revolucionárias, principalmente de acordo com as vanguardas europeias, como nós vimos na aula que se refere às vanguardas europeias. E nas artes de modo geral, no cenário europeu, nós teremos as vanguardas europeias ainda em funcionamento e as suas influências e desdobramentos pós-vanguardas, que vão ainda perdurar por alguns anos. Na aula de hoje, no contexto nacional, nós veremos as características da nossa primeira geração modernista, veremos a expressão literária desse movimento muito importante e, claro, as questões do Enem. De que forma esta prova, o nosso caderno de linguagens, vai abordar as questões modernistas da primeira fase ou primeira geração. Muito bem, pessoal, o modernismo ele se inicia com a Semana de Arte Moderna. Ela vai acontecer no Teatro Municipal em São Paulo em fevereiro de 1922. A Semana de Arte Moderna ela vai apresentar as novas concepções de artes voltadas para as vanguardas. Desse modo, a arte posta na Semana de Arte Moderna, ela vai buscar romper com os valores greco-romanos, assim como os ideais vanguardistas. Dessa maneira, a arte ela não deve estar presa, de acordo com o ideal modernista, ao que é belo, racional e perfeito, que são aqueles ideais parnasianos, que vão retomar esse conceito greco-romano de arte. Dessa maneira, nós teremos uma crítica mordaz, ferrenha aos parnasianos e a sua produção voltada para o ideal clássico de arte.
Nós teremos também liberdade de expressão artística. Isso significa que a poesia agora deve abandonar o esquema métrico, rítmico e qualquer outro formalismo que engesse o fazer poético. Aqui nós temos a total ausência de esquemas formais. Assim, o poeta poderia ficar livre para se expressar sem ter que usar esquema de rimas, esquema métrico ou qualquer outra característica que anteriormente era como uma obrigação para que o sujeito de fato fosse um poeta de primeira classe, de primeira linha. Então, o modernismo ele vem romper com o formalismo, com o tradicionalismo, com o academicismo. O modernismo vem para propor uma outra expressão artística que vai além do ideal clássico de belo, racional e perfeito. Lembrem dos ideais das vanguardas europeias, que eram justamente os ideais que buscavam romper e expandir, colocar a arte em outros lugares. Dessa forma, a arte expressaria toda e qualquer emoção ou subjetividade humana, e não apenas aquela que fosse dentro, deste ideal racional de arte. Muito bem, além desta ruptura formal da poesia, nós também teremos uma linguagem popular, a linguagem falada de maneira coloquial, no cotidiano, no dia a dia. O falar de determinados grupos sociais, por exemplo, como nós veremos em algumas poesias. E nem preciso dizer que essa Semana de Arte Moderna foi um choque na sociedade paulistana, justamente porque nós tínhamos um grupo artístico e intelectual todo praticamente pautado pelos ideais greco-romanos. Então, não faltaram críticas a esta semana artística. A liberdade expressiva e poética também vai contar com ironia e humor. Como nós teremos uma expressão moderna de arte que vai criticar as expressões anteriores, formalistas, essas críticas elas serão feitas com zombaria, ironia e humor. Elas não serão aquelas críticas ferrenhas, como nós veremos daqui a pouco, aquela que o Monteiro Lobato faz à exposição de 1917 diante dos quadros expressionistas da Anita Malfatti. Aqui a crítica, ela tem um tom sutil, ela é mais irônica e leva ao cômico, ao humor. Bom, na pintura, durante a Semana de Arte Moderna, nós temos Anita Malfatti, Lázaro Segall e Di Cavalcanti. A Tarsila do Amaral, ela participa do modernismo, mas ela não estava no Brasil durante a Semana de Arte Moderna, ela chega depois. E é claro que as obras dela vão influenciar toda a estética modernista, mas durante esta semana especificamente, nós vamos ter esses três pintores que vão se destacar. Na música, nós temos o Heitor Villa-Lobos e a Guiomar Novaes, e na literatura, nós temos Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Menotti Del Picchia, Ronald de Carvalho, Graça Aranha, Guilherme de Almeida, e entre outros também que vão participar e fazer dessa Semana de Arte Moderna um marco histórico e artístico, porque após o modernismo nós concebemos a arte de uma forma muito diferente daquela posta. Nós ampliamos o conceito de arte. Portanto, essa semana ela foi muito importante porque ela marca, ela é um divisor de águas entre uma arte produzida por um grupo seleto, elitista, específico de artistas e depois um outro estilo artístico que pode ser produzido por qualquer sujeito que não necessariamente advenha de um lugar elitista, como uma academia de belas artes, por exemplo. Bom, vejamos agora uma foto em que estão postos os organizadores da Semana de Arte Moderna, que é a equipe que vai organizar. Nós temos, da esquerda para a direita, Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. São os três principais nomes da nossa poesia e da prosa que vão destacar nessa Semana de Arte Moderna. É claro que os demais também têm a sua importância, mas percebam como que este grupo estava unido para poder financiar e fazer acontecer a Semana de Arte Moderna no Brasil. Muito bem, vejam agora o catálogo
da Semana de Arte Moderna e o Cartaz, todos dois produzidos por Di Cavalcanti. Percebam como que as figuras aí postas, tanto no catálogo quanto no cartaz, vão expressar a arte vanguardista. Muito bem, vejamos aqui agora dois poemas que são muito importantes para a gente compreender esse litígio, essa briga, digamos assim, entre os parnasianos e os modernistas. Trago para vocês o poema Profissão de Fé, do Olavo Bilac. Este poema, Profissão de Fé, é como se fosse o grande hino do parnasianismo, porque é neste poema que vão estar postas a arte parnasiana, fazer do joalheiro. O poeta aqui é comparado a um ourives, aquele sujeito que vai lapidar uma pedra, porque o poeta parnasiano é comparado justamente ao sujeito que vai lapidar, no caso, as palavras e não as pedras preciosas. Este poema, então, vai mostrar que o fazer poético é muito duro, é árduo, é só para quem domina mesmo a técnica. Tanto que a musa inspiradora do poeta parnasiano é a forma, e não uma amada, uma mulher. E o outro poema, Os Sapos, escrito por Manuel Bandeira, que a gente já vai ver, ele vai satirizar o poema Profissão de Fé. Vejamos o que traz alguns trechos deste poema do Olavo Bilac. Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e enfim no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Quero que a estrofe cristalina dobrada ao jeito do ourives saia da oficina sem um defeito, porque o escrever tanta perícia tanta requer, que ofício tal nem há notícia de outro qualquer. Assim procedo, minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Então aqui fica bem evidente que o poeta parnasiano, ele deve trabalhar as rimas, buscar um vocabulário selecionado, perfeito. Vejamos o que o poema Os Sapos, declamado na Semana de Arte Moderna, diz sobre o fazer parnasiano. Trago aqui alguns trechos em que os parnasianos são comparados a sapos. Vejam. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos. Que arte! E nunca rimo os termos cognatos. Meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a formas a forma. Brada em um assomo o sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joalheiro. Bom, este poema, Os Sapos, escrito por Manuel Bandeira, foi declamado por Ronald de Carvalho porque durante a Semana de Arte Moderna, exatamente durante o evento, Manuel Bandeira precisou se ausentar por questões de saúde. Imaginem o Ronald de Carvalho no Teatro Municipal declamando um poema que satirizava nada mais nada menos do que a estética posta para ser adorada como a estética parnasiana. Isso foi um assinte, ainda mais porque o refrão do poema Os Sapos vai lembrar o coachar desses animais e vai trazer a zombaria, a ironia com os parnasianos. Eu trago para vocês agora um trecho do artigo publicado na Folha de São Paulo por Monteiro Lobato, que é intitulado A propósito da Exposição Malfatti. E é um artigo, como eu já falei para vocês, que ficou conhecido como paranoia ou mistificação. Por que eu trago este artigo, este trecho? Para que vocês percebam como que esta questão entre arte clássica, que toma os ideais de beleza, razão e perfeição como a única forma possível da arte, como que essas pessoas que valorizam esses ideais, esses intelectuais da época, vão querer brigar e discutir com as estéticas modernistas, com as estéticas das vanguardas europeias.
Então, este artigo, como eu já falei, é a propósito da exposição da Anita Malfatti, que vai trazer o expressionismo para o Brasil em 1917. Vejamos o que traz o trecho. Há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Embora eles se deem como novos precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Monteiro Lobato, em 1917. Então vejam que para os intelectuais da época, como mostra a figura de Monteiro Lobato, a arte modernista é vista como uma arte de loucos, de degenerados. Então percebam, quando a Semana de Arte Moderna acontece, há uma efervescência, um burburinho cultural muito grande que vai buscar ridicularizar, diminuir a Semana de Arte Moderna. Então é importante ter em mente que as vanguardas, quando chegam ao Brasil, elas não chegam de forma pacífica e são logo recebidas e adoradas pelo público intelectual da época. Não, houve muita crítica e houve inclusive tentativa de boicote a vários movimentos da Semana de Arte Moderna. E é também importante mencionar que os nossos modernistas, eles inclusive provocavam a plateia. Não só pela declamação do poema Os Sapos, que era uma crítica direta aos parnasianos que estavam ali assistindo às apresentações, até mesmo para poder criticá-las depois, mas também porque há uma série de quebras e rupturas. O Heitor Villa-Lobos, por exemplo, quando ele sobe ao palco, ele vai de terno, porém de sandálias, porque ele tinha um machucado que o impossibilitava de calçar sapato social. E além disso, ele usa um guarda-chuva como uma bengala. Para nós, esses detalhes não são algo de extrema relevância, mas para o período que valorizava o figurino, a roupa extremamente social para esses eventos, porque fazia parte dele a elite, a alta burguesia do período, era uma afronta um músico subir ao palco vestido dessa maneira, de sandálias e com um guarda-chuva ao invés de bengala. Nós também temos uma situação tanto quanto curiosa. O Oswald de Andrade, segundo as más línguas, paga os universitários para vaiar as apresentações e para fazer o maior barulho possível durante cada uma das manifestações ali postas. Porque, de acordo com as especulações, o Oswald de Andrade queria que a Semana de Arte Moderna ficasse de fato marcada. E para que isso acontecesse, precisaria de barulho, porque o público que estava ali assistindo é o público parnasiano, que faria o possível para apagar as expressões artísticas do movimento modernista e das vanguardas. Então, era preciso que houvesse barulho, grito, vaias, algo que marcasse, mesmo que negativamente, pelas vaias, por exemplo, mas que deixasse registrado que houve um movimento, houve uma efervescência, e não um movimento qualquer em que as pessoas fossem e não se importassem, não ligassem para aquilo que estava acontecendo. Então imaginem que foi um evento muito badalado e cheio de acontecimentos irreverentes, irônicos, que de fato marcou a nossa arte no Brasil. Após a Semana de Arte Moderna, nós vamos ter as características modernistas postas, apresentadas à nossa sociedade cultural, intelectual do período. E elas vão ficar vigentes durante 8 anos, que é o tempo que dura a primeira geração modernista. Essa primeira geração ela é chamada de heróica. Por quê? Porque ela vai buscar justamente combater os ideais parnasianos. Ela vai lutar, ela vai se colocar de uma maneira enfática, justamente para mostrar que o sujeito pode produzir a literatura, a pintura, a música da forma que lhe convier. Dessa forma, a primeira
geração modernista, ela vai lutar pela liberdade de expressão. Essa é, digamos, a máxima do nosso modernismo. Liberdade de expressão. Dessa forma, o sujeito pode se expressar como quiser, certo? Isso então implica ruptura com o formalismo e com o tradicionalismo. Nós não temos mais a obrigatoriedade do poeta utilizar métrica, o pintor utilizar uma cópia do real ao fazer as suas pinturas, certo? Os poemas, então, para trazer essa ruptura, eles vão ser curtos, vão trazer ironia, humor, vão trazer também uma linguagem coloquial, que é aquela próxima do nosso falar cotidiano, e também uma linguagem de grupos sociais. Eles vão modificar a arte poética, vão modificar a pintura, como vocês já estão vendo desde as vanguardas até agora. Somada a essas características da primeira geração modernista, nós ainda temos a revisão crítica do nosso passado, histórico e artístico. Eu já mencionei esse ponto lá na nossa aula sobre o quinhentismo. Trouxe para vocês naquele momento alguns poemas modernistas que visam olhar o nosso passado histórico, no caso a nossa colonização, de forma irônica e crítica, certo? E é importante também a gente retomar aqueles ideais de antropofagia que nós também já mencionamos lá nas vanguardas europeias. Por quê? Porque nós necessitávamos agora, nessa primeira geração modernista, valorizar a nossa identidade nacional. E isso, então, leva em consideração valorizar a nossa cultura, a nossa crença, as nossas lendas, os nossos folclores, aquilo que nos torna de fato brasileiros. Então, nós deveríamos parar de importar os valores literários, artísticos e culturais e tomá-los como nosso. Não, nós deveríamos, então, olhar essas estéticas que estavam surgindo, como, por exemplo, as vanguardas, engoli-las e digerir e ficar apenas com aquilo que, de fato, fosse acrescentar para a nossa cultura. E não aquela cultura determinando a nossa arte, certo? Muito bem, esses ideais modernistas, eles vão circular pelas revistas modernistas, que durante 8 anos, umas com mais ou menos tempo, vão circular principalmente no Sudeste. Nós temos as revistas Claxon, Estética, a Revista Verde e Amarelo e a revista Antropofagia. São as revistas que vão trazer os ideais modernistas e os seus movimentos. Porque dentro do grupo de modernistas, embora todos estivessem com as ideias vanguardistas em mente, de ruptura, de liberdade de expressão, alguns divergiam quanto um ou outro caractere. Então eles formavam grupos que vão trazer os seus movimentos modernistas a partir de ideais mais específicos. Isso vai acontecer com o movimento Pau-Brasil, Verde, Amarelo e Antropofágico. São os 3 movimentos modernistas mais importantes. O Pau-Brasil, este movimento foi logo criticado por representar um dos primeiros bens nacionais que Portugal veio explorar, né, a nossa madeira. Isso então fez com que alguns modernistas saíssem desse grupo e fundassem o grupo Verde e Amarelo, que lembrasse algo mais nacionalista. E outro grupo, como por exemplo do Oswald de Andrade e da Tarsila do Amaral, este grupo vai fundar o movimento antropofágico, que é um grupo mais radical, vai buscar trabalhar com essa ideia de antropofagia, de deglutir a arte alheia para aproveitar apenas o que nos fosse necessário e valorizar a nossa arte, certo? Então as ideias desses movimentos vão ser difundidos pelas revistas aí postas. Então, como eu já mencionei, o movimento antropofágico ele buscava deglutir a influência estrangeira, colocando a serviço da cultura brasileira. Aqui eu trago um trecho do movimento antropofágico escrito por Oswald de Andrade. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos. To be or not to be? That is the question. Então percebam que as ideias antropofágicas postas aqui neste trecho do Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade vão buscar justamente isso, deglutir a influência alheia ou estrangeira, porque ela vai existir mesmo,
e então colocar essa influência estrangeira a nosso serviço, devorando, assim como os índios, ao devorar o inimigo, tentavam extrair dele a sua força, né, a sua força de guerreiro, o seu poder, certo? Para que ele pudesse aumentar o seu próprio poder. Bom, indo adiante, trago novamente essas duas telas da Tarsila do Amaral, Abaporu, de 28, e Antropofagia, de 1929, que fazem parte da estética antropofágica deste movimento em que ela participa com o Oswald de Andrade, que vai buscar retratar cenas nacionais. Nós temos uma grande influência do cubismo, do fauvismo, formas humanas, cilíndricas, geométricas, cores mais primárias, e também nós teremos outras telas, muitas outras deste momento, que vão buscar trazer elementos nacionais, como o nosso folclore, nossas lendas, e aqui tem uma tela que demonstra isso, que é a Cuca, de 1924. Temos também outras telas da Tarsila do Amaral que vão buscar trazer nossas questões nacionais, como Carnaval em Madureira e Estação de Ferro Central do Brasil, de 1924. A Tarsila produz muitas obras e várias delas vão retratar a nossa brasilidade, tanto para enaltecer como também para fazer refletir, como esta tela Operários, de 1933. Essa tela emblemática, ela traz diversos rostos, e todos esses rostos, um tanto quanto etnicamente diversificados, vão representar a nossa sociedade brasileira, formada por esses cidadãos advindos de diversas partes do globo. Essa obra, intitulada Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, é uma obra em prosa muito famosa e emblemática da nossa primeira geração modernista. Ela é escrita, então, como eu já mencionei, pelo Mário de Andrade, e aqui nós temos também a capa original da primeira edição, de 28. Muito bem, quais são as características que vão compor a obra? O Macunaíma, ele apresenta a figura indígena oposta à idealização romântica. Como assim? No romantismo, nós tínhamos o elemento nacional, que era representado pela figura do índio, certo? Só que nós vimos lá naquela aula que essa representação nacionalista, ela tomava como base a europeia, a portuguesa. Só que nós vimos que essa representação indígena, que significaria um elemento nacional, ela se deu, em grande parte, pela comparação entre o índio e o português. Então era possível observar que o modelo ideal de herói ali posto não era o nosso índio, mas sim o português. O índio era posto como herói porque ele se parecia com o português. Aqui na obra modernista nós não temos nenhuma idealização. Nosso índio não é posto como forte, bravo, valente. Pelo contrário, ele é um herói sem nenhum caráter. É um anti-herói. Dessa forma, nós temos uma crítica à geração romântica, que idealiza a figura indígena e o coloca como herói só porque ele se parece com o português, com o europeu. E agora, na primeira geração modernista, esse índio, ele vai se parecer com o brasileiro. Há uma comparação entre o índio e o sujeito que compõe a sociedade brasileira. Então percebam que há uma grande crítica à nossa formação enquanto sociedade, uma vez que o Macunaíma, como eu já falei, é um herói sem nenhum caráter. Essa obra também é influenciada pelas ideias vanguardistas. Claro, nós estamos falando da primeira geração modernista, a geração tida como heróica, que vai lutar pela liberdade de expressão. E o Macunaíma, ele apresenta diversas rupturas com a verossimilhança, com a realidade. E essa obra traz também os mitos, lendas e folclores nacionais. Então, para que vocês tenham uma ideia sobre como esses pontos vão aparecer ao longo da história, posso citar um trecho para vocês que é o seguinte. O Macunaíma, quando ele nasce na tribo onde ele vive, ele nasce negro, retinto como a noite. Como que um índio vai nascer negro? Nós sabemos que as etnias indígena e africana são muito diferentes. E à medida que o Macunaíma vai se desenvolvendo, vai crescendo, virando um curumim, ele apronta diversas peripécias. Ele engana a própria família, engana a mãe, os irmãos, ele acaba com toda a tribo e acaba sozinho, perdido, andando no meio da floresta.
Em um dado momento, ele encontra o Curupira. E o Curupira olha aquele indiozinho e já pensa logo em comer o Macunaíma, em se alimentar da carne daquele curumim. Então o Macunaíma se dirige ao Curupira e pede uma informação, como se ele estivesse precisando chegar em algum lugar seguro, enfim, porque ele estava no meio da mata. E o Curupira, já pensando em pregar uma peça no Macunaíma, indicando o caminho então da própria toca, ele vai e dá as coordenadas. Vire aqui, siga adiante, vire lá na frente, como se eles estivessem numa cidade. E então o Macunaíma queixa que estava com fome, com muita fome. E o Curupira, já imaginando que mais para frente devoraria o Macunaíma, ele então retira um pedaço da própria perna e dá para o Macunaíma comer. O Macunaíma come e segue. E vai seguindo a trilha indicada pelo Curupira. Só que quando chega num dado momento que ele deveria virar para um lado, ele pensa, ah não, tô com preguiça. E continua seguindo. E não segue o caminho que o Curupira indicou. E aí então o Curupira percebe que foi enganado e começa a perseguir o Macunaíma no meio da mata. No entanto, ele não encontra. Então o Curupira percebe que ele vai precisar usar uma estratégia um tanto quanto surreal para encontrar o Macunaíma. Ele começa a gritar para o pedaço da perna que estava na barriga do Macunaíma. Pedaço de minha perna, pedaço de minha perna. E o pedaço da perna que o Macunaíma tinha engolido começa a responder, estou aqui, estou aqui. E aí o Macunaíma percebe que o que ele tinha comido estava denunciando o lugar que ele estaria. Então o Macunaíma engole uma lama, vomita o pedaço da perna e consegue se livrar do Curupira. Então percebam que só nesse trecho que eu contei a gente tem surrealismo, nós temos elementos do nosso folclore, nós temos humor, nós temos ironia. E outro elemento muito importante que faz parte de toda a obra é a ruptura com a variante padrão da língua. Ao longo da leitura, nós percebemos que várias palavras que são escritas com E são substituídas pela letra I. Por exemplo, em vez de usar se, é si. Além disso, o uso da vírgula em vários momentos é suprimido. É claro que essa ausência da vírgula ou essa troca de E pelo I não vai comprometer a compreensão da obra. É justamente para mostrar que é possível se expressar literariamente sem se utilizar da língua padrão. Isso significa que qualquer pessoa, mesmo que com pouco domínio da escrita, poderia se fazer entender literariamente. Outro ponto importante da obra é justamente que ela vai criticar a falta de valorização cultural e intelectual do brasileiro e a sua imaturidade. Depois dessa cena em que o Macunaíma foge do Curupira, ele então chega até uma feiticeira. A feiticeira olha aquele menino indígena perdido no meio da mata e ela então vai perguntar para ele de onde ele vem, quem ele é, por que ele está ali. E o Macunaíma conta sua história de vida para ela. Ela fica abismada por uma criança já ter feito tanta maldade, ter acabado com a tribo, enganado os irmãos, enganado inclusive o Curupira. Ela então olha aquele corpo infantil e fala, não, você não é uma criança, você é um adulto. Então ela pega uma cabaça que tinha um líquido que ela estava preparando e joga no Macunaíma. Ele então desvia o rosto e o líquido pega do pescoço para baixo. O Macunaíma, que era uma criança, deixa de ser criança e vira um homem forte, com os braços musculosos, né, com o corpo desenvolvido, porém com a cabeça pequena de criança, com a cabeça de curumim. E essa metáfora, digamos assim, da intelectualidade do brasileiro, que tem bons corpos, porém imaturidade intelectual, é posta também nessa cena do Macunaíma. Há ainda ironia ao nosso processo de formação racial. Em um dado momento da história, o Macunaíma reencontra os seus irmãos, o Jiquei e o Manaape, e eles vão seguir um caminho da floresta, né? Há uma reconciliação entre eles, e em um dado momento eles encontram uma poça. O Macunaíma se lava na poça, e ao se lavar, o Macunaíma perde
a sua cor negra e ele passa a ser louro dos olhos azuis. Então nós temos aí a confluência, né, entre o índio, o negro e o europeu, que vai formar a nossa raça brasileira. E isso é posto de forma irônica no livro, como vocês podem perceber. Ainda nessa história nós temos a influência de outras culturas e a própria antropofagia. Nós temos uma questão aí posta com um tal gigante Piaimã que rouba um amuleto sagrado do Macunaíma chamado Muiractã. E mais tarde o Macunaíma vai descobrir que esse gigante Piaimã é um italiano chamado Venceslau Pietro Pietra, que mora em São Paulo. Então o Macunaíma vai para a cidade junto com seus irmãos para tentar recuperar a Muiractã, este elemento sagrado da sua cultura indígena. E em São Paulo, ele vai em prostíbulo, ele vai em terreiro de umbanda, enfim, ele participa de vários locais da nossa sociedade que fogem, né, de um diálogo, de uma história que ocorre no seio de uma mata virgem, por exemplo. E acaba que esse gigante Piaimã, esse italiano, é derrubado num caldeirão de macarronada. E aí nós temos outra cena antropofágica, porque ele vai servir de alimento. Bom, essa é a história Macunaíma. Claro que ela vai ter, como eu já falei, outros muitos elementos e que com certeza vale a leitura integral. Não é uma leitura para aqueles leitores que estão acostumados com histórias racionais, como vocês já podem ter percebido. E, em suma, é uma obra que vai buscar sintetizar o caráter do brasileiro. Voltando ali ao subtítulo da obra, né? Como um herói sem nenhum caráter. Então, o Macunaíma representaria o perfil do brasileiro. Infantil, mentiroso, individualista, folgado, enfim, entre outras muitas características negativas que compõem um sujeito sem caráter. Aqui nós temos capas de outras edições do Macunaíma e é uma obra muito cobrada nos vestibulares, justamente porque é uma das primeiras obras em prosa que coloca em questão o perfil do brasileiro. Essa obra e também a obra Memórias de um Sargento de Milícias, escrita no romantismo, que não fez sucesso lá na época, que conta a história do Leonardinho Pataca. Ela é a primeira obra que vai mostrar o caráter do brasileiro e o Macunaíma seria uma segunda obra que vai demonstrar essas características do perfil do brasileiro. Muito bem, pessoal, indo adiante, nós temos aqui ainda outras obras, como Brás, Bexiga e Barra Funda, do Alcântara Machado, de 1927. Esta obra conta a história dos 3 bairros fundados por imigrantes italianos em São Paulo, Brás, Bexiga e Barra Funda. De acordo com o autor, o Alcântara Machado, este livro não nasce livro, ele nasce como um jornal, porque a obra é composta por fatos noticiados ou possivelmente noticiados desses 3 bairros. Ali na obra nós temos vários contos que narram o cotidiano dos imigrantes italianos. E uma questão muito importante é que há a mistura do português com o italiano. Seria este falar macarrônico, em que há a mistura, né, da língua nacional com a língua do imigrante. Então, ao longo dos contos, nós temos um mesmo personagem misturando os 2 idiomas, justamente porque há ainda aquele momento de transição, de aprendizagem, né, da língua local e de adaptação. Ao mesmo tempo, há aquela questão do sujeito não abrir mão da sua cultura e insistir em falar o seu próprio idioma nacional. Essa obra, Brás, Bexiga e Barra Funda, vai abordar, então, fatos do cotidiano desses 3 bairros em São Paulo, fundados por imigrantes italianos. Nós temos também outra obra muito famosa, que é a Cobra Norato, do Raul Bopp. Temos aqui algumas edições. Essa obra conta sobre uma lenda paraense em que Cobra Norato é uma cobra encantada que vive no fundo do rio com a sua irmã gêmea. E ela então consegue se livrar desse encantamento com a ajuda de um soldado para poder viver como homem, como ser humano pelo resto da sua vida. Só que até isso acontecer, Cobra Norato perpassa por diversos fatos e acontecimentos que também são surreais.
ele tenta de todo custo salvar uma princesa. A cobra, em vários momentos, ela veste o corpo de um homem. Então é muito interessante, é uma narrativa em versos, certo? O mesmo estilo surreal do Macunaíma. Agora eu trago para vocês alguns poemas do Oswald de Andrade que vão demonstrar as características desta primeira geração modernista. O primeiro é o poema Relicário. No baile da corte, foi o conde Deu quem disse para Dona Bem-vinda que farinha de suruí, pinga de Paraty, fumo de Baipendi é comer, beber, pitar e cair. Então, neste poema, nós temos várias características modernistas. Primeiro que nós não temos sílabas métricas, os versos são livres, cada um é de um tamanho. Nós temos também elementos nacionais, como a questão ali posta da farinha, da pinga e do fumo. Temos também a linguagem popular, comer, beber, pitar e cair. E a ironia posta, né, nessa resolução. Falta de vírgulas, né, que vai separar ali as ideias que são encadeadas, enfim. Então percebam que num poema pequenininho, que também é outra característica modernista, nós podemos ver vários elementos desta primeira geração. Outro poema é Oferta. Quem sabe se algum dia traria o elevador até aqui o teu amor. Percebam esse poema bem curto, que é quase um poema pílula, bem pequenininho, que vai brincar, né, com uma questão da modernidade, que é o elevador, e romper aquela questão da idealização romântica. Então, o amor chegaria pelo elevador, né, e não de outra maneira mais romântica, mais idealizada. Vejam agora outro poema, Brasil. O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem: sois cristão? Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Teterê, tetê, quizá, quizá, quecer. Lá longe a onça resmungava. O negro zonzo, saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu: sim, pela graça de Deus. Canhem babá, cum. E fizeram um carnaval. Então percebam que aqui, além dessas outras questões que a gente já mencionou do poema Relicário, por exemplo, nós também temos uma questão posta em relação à nossa formação cultural. Aqui a figura do português, que é o Zé Pereira. Temos aqui os três personagens básicos que vão fundar a nossa sociedade. O português, que é o Zé Pereira, o índio e o negro. Esses três personagens vão se misturar e vão fazer o carnaval, que é outro elemento da nossa cultura. Vejamos este poema que também já foi trabalhado na nossa aula sobre o quinhentismo. Erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Aqui há o lamento no que pena, que vai demonstrar justamente que o nosso processo histórico poderia ser realizado de uma outra maneira. E não com essa imposição cultural que levou à nossa aculturação, em que o sujeito indígena acabou sofrendo diante da imposição portuguesa. Vejamos agora este outro poema do Manuel Bandeira, que é como se fosse um hino aos ideais modernistas. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo que capitula ao que quer que seja, fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Então perceba que o ideal posto por
Manuel Bandeira neste poema é justamente apresentar o lirismo com a sua liberdade de expressão. Um lirismo que vai de fato trazer sentimentos e questões postas no íntimo, no âmago do sujeito. E não este lirismo engessado, dicionarizado, funcionário público, como ele coloca na sua poesia. Vejamos agora uma questão do Enem de 2019 sobre um texto de Oswald de Andrade, O Rei da Vela. Heloísa. Faz versos? Pinote. Sendo preciso, quadrinhas, acrósticos, sonetos, reclames. Heloísa. Futuristas? Pinote. Não, senhora, eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, a me olhar de esguelha, a não me receber mais. As crianças choravam em casa, tenho 3 filhos. No jornal também não pagavam, devido à crise. Precisei viver de bicos. Reneguei tudo. Arranjei aquele instrumento, mostra a faca, e fiquei passadista. Vejamos então o que o enunciado cobra diante deste texto. O fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos de 1930 diante de determinada vanguarda europeia. Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura A. Preconceituosa, ao evitar formas poéticas simplificadas. B. Conservadora, ao optar por modelos consagrados. C. Preciosista, ao preferir modelos literários eruditos. D. Nacionalista, ao negar modelos estrangeiros. E E. Eclética, ao aceitar diversos estilos poéticos. E aí? Qual é a resposta correta? Qual é a postura que é atribuída ao leitor daquele período? Preconceituosa, conservadora, preciosista, nacionalista ou eclética? Bom, acredito que vocês acertaram, só pode ser a letra B, conservadora. Ali, este personagem, ele retoma os ideais anteriores, tradicionais, para que ele possa continuar trabalhando, porque se ele continuasse defendendo a veia futurista, ele ficaria desempregado. Ele tinha 3 filhos para poder criar. Vocês podem até dizer que a letra C, preciosista, ao preferir modelos literários eruditos, poderia ser uma alternativa correta. Poderia. No entanto, a letra B ela é mais abrangente, porque dentre o público que decide por uma escolha literária mais tradicional está o grupo conservador, que é um grupo muito maior. E dentro deste grupo conservador nós temos o grupo preciosista, que também é conservador, mas percebam que o grande público é mais tradicional, é mais conservador. Digamos que esse público conservador, ele vai buscar exatamente o que o próprio nome diz, conservar os ideais já postos, já consagrados, certo? As demais alternativas não podem ser verdadeiras, justamente porque não vão dialogar com o que é posto no enunciado. Bom, vejamos então outra questão agora de 2013. Nós temos um poema do Oswald de Andrade, um tanto quanto diferente, intitulado Brasilidade em Construção. Então nós temos o seguinte: a Europa curvou-se ante o Brasil, país do futebol. Temos ali uma ligação, né, entre como se fosse um esquema. Depois, seguindo, 7-2, 3-1, números como versos. A injustiça de Sete? Não, clube francês. 4-0, 2-1, 2-0, 3-1 e a meia dúzia igual a 6, na cabeça dos portugueses. Vitória do clube paulistano. Vejamos então o que o enunciado quer diante deste poema. O poema de Oswald de Andrade retoma a ideia de que a brasilidade está relacionada ao futebol. Quanto à questão de identidade nacional, as anotações em torno dos versos constituem a. Direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados histórico-culturais. B. Forma clássica da construção poética brasileira. C. Rejeição à ideia do Brasil como país do futebol. D. Intervenções de um leitor estrangeiro no exercício de leitura poética.
E E. Lembretes de palavras tipicamente brasileiras substitutivas das originais. Bom, qual é a resposta correta? Só pode ser a letra A. Direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados histórico-culturais. As demais alternativas não podem ser corretas. A B vai dizer que é uma forma clássica. Não. Pelo contrário. A C diz que há rejeição à ideia do Brasil como país do futebol. Não, há inclusive a afirmação, como vocês podem ver. A D diz que há intervenções de um leitor estrangeiro no exercício da leitura poética. Não, nós não temos um leitor estrangeiro, pelo contrário. Ali, quando é posto a injustiça de Sete, o Oswald de Andrade vai colocar que essa expressão é uma expressão francesa, e ele vai dizer, não, clube francês. E a letra E coloca que são lembretes de palavras tipicamente brasileiras substitutivas das originais. Essa alternativa não diz nada, vamos combinar. Muito bem, só pode ser então a letra A. Vejamos o Enem de 2012 com a questão O Trovador. Sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras. As primaveras do sarcasmo, intermitentemente no meu coração arlequinal, intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio na minha alma doente, como um longo som redondo. Cantabona, cantabona, darum. Um tupi tangendo um alaúde. Vejamos então o que o enunciado nos traz. Cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O Trovador, este aspecto é A. Abordado subliminarmente, por meio de expressões como coração arlequinal, que, evocando o carnaval, remete à brasilidade. B. Verificado já no título que remete aos repentistas nordestinos estudados por Mário de Andrade em suas viagens e pesquisas folclóricas. C. Lamentado pelo eu lírico, tanto no uso de expressões como sentimentos em mim do asperamente, frio, alma doente, como pelo som triste do alaúde dolorom. D. Problematizado na oposição tupi, selvagem, versus alaúde, civilizado, apontando a síntese nacional que seria proposta no Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade. E E. Exaltado pelo eu lírico, que evoca os sentimentos dos homens das primeiras eras, para mostrar o orgulho brasileiro por suas raízes indígenas. Bom, vejamos qual é a resposta correta. Será que você acertou? É a letra D. A questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O Trovador, esse aspecto que vai trazer a identidade nacional, veja que o enunciado se refere a este ponto, identidade nacional. Através este aspecto é problematizado na oposição tupi, selvagem, versus alaúde civilizado, apontando a síntese nacional que seria proposta no Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade. Para responder essa questão, precisaria saber o que é alaúde. Alaúde é um instrumento musical, como uma espécie de violão, utilizado lá na época do trovadorismo, lá na época medieval, muito comum naquele período. Então, neste último verso, sou um tupi, ou seja, eu sou um indígena, tangendo um alaúde. Então é como se ele, enquanto indígena, estivesse tocando, manuseando um instrumento musical português, visto que o alaúde é um instrumento musical muito comum, muito utilizado no período medieval galego-português. Então a letra D é a que mais se encaixa. Lídia, se eu não soubesse o significado de alaúde. Bom, vocês sabem que a proposta do Oswald de Andrade é trabalhar com as questões relativas à antropofagia, a deglutir a influência exterior para que ela se pusesse a nosso serviço, ao serviço da identidade nacional. Então, a única questão que vai mostrar essa comparação entre culturas é a letra D, justamente porque no final ali temos esta marca, sou um tupi, ou seja, eu sou um indígena, tangendo um alaúde. Enfim, a alternativa ela vai explicar o que seria esse alaúde. Seria algo relativo a alguém que é civilizado. Então, nós temos aí essa síntese nacional que vai compor o sujeito nacional.
As outras alternativas, A, B, C e E, não vão apresentar questões relativas à identidade nacional, algo que vai colocar ali em xeque a questão indígena ou a questão de influência de outras culturas, porque a letra A vai dizer bordado subliminarmente por meio de expressões como coração arlequinal, que evocando o carnaval remete à brasilidade. Será? Não, nós não temos aí essa comparação entre o que é de fato nacional e o que é de fato estrangeiro. A B vai dizer que, verificado já no título, o trovador, que remete aos repentistas nordestinos? Não. O trovador é justamente o sujeito que vai utilizar o alaúde. É lá do trovadorismo, uma época literária do medievalismo português, galego-português. A letra C diz que há o lamento pelo eu lírico, tanto no uso das expressões, tais, tais e tais, como pelo som triste do alaúde, dolorom. Pode até ter, mas isso não traz identidade nacional, conforme está posto no enunciado. E a letra E vai dizer, exaltado pelo eu lírico que evoca os sentimentos dos homens pelas primeiras eras, para mostrar o orgulho brasileiro das suas raízes indígenas. Aqui o eu lírico ele não está exaltado e nem vai evocar esse sentimento dos homens das primeiras eras, né, para mostrar esse orgulho nacional. Não, ele está demonstrando um sentimento triste e se colocando nessa posição, né, em que ele é um sujeito nacional, porém com um instrumento advindo de uma cultura, né, que irá influenciar a sua, certo? Muito bem, pessoal. Com essa questão do Enem, nós encerramos a primeira geração modernista. Espero que vocês tenham compreendido as suas especificidades e também compreendido os seus ideais. Espero vocês para as próximas aulas em que nós abordaremos a segunda geração modernista. Aguardo todos vocês até lá!